Ora, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, no dia 7 de fevereiro de 2023, numa linda tarde de sol, e queremos aproveitar para desenvolver algumas reflexões sobre o direito e também sobre a literatura. Muita gente da área de letras e humanidades inscreve-se no curso com 17 anos, como aconteceu comigo, e tem muitas dúvidas se a ciência do direito é efetivamente uma ciência dos livros, se tem alguma coisa a ver com literatura, sobretudo com o gostar de ler e ter jeito para ler e também para escrever. O direito parece ser sempre uma ciência misteriosa e que todos associam ao decreto escrito, com artigos, números e linhas, mas a verdade é que é muito mais do que isso. E por isso vamos hoje falar um pouco sobre direito e literatura também. Sobretudo com o processo de realização do direito. Apesar de ser algo que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, já hoje alguns autores explicam isso e, portanto, vamos hoje, em 3 pontos, falar sumariamente sobre o tema. Quando se fala em interpretação, estamos a falar de um dos temas mais novos do direito, daqueles que geralmente são ensinados aos alunos logo no princípio do curso. Não é nada, mas é talvez a função mais importante que o jurista é chamado a desempenhar, sobretudo quando temos de interpretar, ou seja, de retirar um sentido ou um significado do texto legal, e isso tradicionalmente é ensinado que a letra é o ponto de partida, mas é também o ponto de chegada da interpretação. O jurista, para retirar o sentido de um texto, seja ele uma norma jurídica, uma declaração negocial ou até uma norma contratual, tem, a partir de elementos textuais, a retirar daí um sentido. E este é o chamado elemento literal. Mas a interpretação não se fica, nem se basta, por um mero elemento literal. Nós temos de correr a muito mais outras coisas, nomeadamente aos chamados elementos lógicos, e elementos lógicos esses que se decompõem em 3 aspectos. De um lado, temos o elemento histórico, e que procura retirar ou apreender determinada ocasião em que uma certa lei ou contrato é retirado e saber qual é o seu significado. O elemento sistemático, em que procuramos mostrar que uma determinada lei ou norma num contrato não está desligado do sistema e, portanto, temos de conjugá-lo com vários pontos ao longo de determinada ordem jurídica para retirar significado e, finalmente, o dito elemento teleológico para procurar explicar qual é a finalidade de determinada norma. Quando nós procuramos interpretar um texto legal, é comum distinguir-se um elemento subjetivista e um elemento objetivista. O aspecto subjetivista procura
retirar, ao procurar apreender qual a vontade do legislador ao emanar determinada norma, e isso coloca, desde logo, um problema. Como descobrir o que vai na cabeça do legislador? Ou seja ele um dos vários membros do Parlamento ou de uma Assembleia Nacional, ou até um dos vários membros do governo que aprovou um decreto. Por ser muito difícil, se não mesmo impossível, é cada vez mais comum dizer-se que o elemento histórico serve apenas de ponto de apoio. E nós o que temos de fazer é procurar retirar o entendimento objetivo da norma. Aquilo que ela procurar realizar. E ao fazermos este trabalho de interpretação, dir-se-ia que interpretar direito ou interpretar normas é apenas a função típica de um jurista. Mas sucede que interpretar é muito mais do que retirar sentido a um texto. A interpretação é algo que nós fazemos diariamente, seja para retirar o sentido de sinais de trânsito, de declarações que temos em conversa com determinada pessoa. O que é que ela me disse? O que é que ela me quis dizer? E, portanto, a interpretação não é algo privativo do direito. Pelo contrário, é uma tarefa global e tanto assim é que um dos maiores juristas de todos os tempos, o italiano Betti, em certa altura da sua carreira, decidiu fazer uma teoria geral da interpretação. E procurando sistematizar o que é uma teoria geral da interpretação, Betti propôs a divisão da interpretação em três grandes figuras. De um lado, teríamos a figura da interpretação com função meramente recognitiva, e que é a interpretação tipicamente literária e teleológica, em que retiramos um sentido a partir de um texto. A interpretação, por outro lado, a interpretação reprodutiva, que tipicamente é a interpretação que o músico ou um pianista faz a partir de uma partitura musical. Ou seja, ele procura ligar-nos ao que foi escrito na pauta através da execução da obra. E depois, finalmente, Betti trouxe à colação a figura da interpretação com função normativa, onde estamos a tratar, sobretudo, da interpretação jurídica, ou mesmo da interpretação psicológica. E trata-se de uma modalidade de interpretação que diz respeito à obtenção de significados face a normas e condutas para orientar e regular a vida social. Eu comecei por dizer que íamos falar de direito e literatura e perguntar-me-ão, mas o que é que tem tudo isto a ver com direito e com literatura? Por um lado, a tarefa interpretativa é algo comum, quer a um texto literário, quer a um texto jurídico. Nós temos de retirar um determinado sentido. Provavelmente a grande diferença está na forma
em que o fazemos. Num texto jurídico, nós não podemos ultrapassar o sentido literal das normas. Nós não podemos dizer que uma norma que diz pessoa também serve para animais e vice-versa. Ao passo que, quando nós procuramos retirar sentido a um texto jurídico, muitas vezes temos de recorrer a figuras de estilo. Ou, pelo menos, retirar o sentido delas. Uma coisa é dizer que o céu está a chorar, ou seja, está a chover. E aí sim podemos retirar outro sentido para além do óbvio. E essa é a parte criativa da literatura. Mas, quando falamos em interpretação jurídica, também temos que identificar um processo criativo. E um exemplo disso mesmo é a metáfora criada por um grande jurista norte-americano do século XX, Dworkin, que diz que interpretar direito, ou fazer direito, é o equivalente a escrever um romance em cadeia. E o que é que Dworkin quer dizer com isto? Uma coisa muito simples. Quando nós temos um determinado intérprete, seja um juiz, seja um advogado, seja um jurista, seja um estudante procurar resolver um exame, um caso prático em que vai ser avaliado, para Dworkin, tudo isto se resume a escrever um romance em cadeia. O intérprete que é chamado a resolver o caso tem de ter em consideração tudo aquilo que foi escrito para trás, ou seja, toda a interpretação que foi feita previamente sobre aquela determinada norma, e a partir desse momento tem de, com base nesse acervo histórico, saber como escrever a sua parte do romance. Como vai escrever o caso, de modo a que o novo romancista, ou seja, o novo intérprete, possa a partir daí construir novamente. E assim temos uma espécie de romance ou história interminável, contínua e sem fim. Todos andam atrás de determinado sentido, todos pegam na história que foi feita até ali, mas sempre com a capacidade de saber criar um contínuo, capaz de ser aproveitado pelo próximo. E esta metáfora, por um lado, chama a atenção para o elemento histórico do direito. Uma norma jurídica, qualquer que ela seja, não surge do nada. A interpretação que dela é feita não é algo que cai de repente na vida social e nada se faz. Ela tem uma história, ela tem uma evolução e nós, enquanto juristas, devemos saber acompanhá-la. Mas, por outro lado, Dworkin também nos chama a atenção para o lado pragmático do direito. Ao dizer que o intérprete é, por um lado, romancista, mas ao dizer que é romancista, tem de saber chamar a si a história para explicar a norma. Dworkin
está também a dizer que o intérprete é um crítico. E tal como um crítico literário ou um crítico de cinema, o jurista tem de saber olhar de forma analítica, com espírito crítico, para saber se determinada solução para um caso é ou não uma solução justa. É por isso que Dworkin, a certa altura, diz: para realizar este romance em cadeia, mesmo os chamados casos difíceis, aqueles que convocam normas, muitas vezes conflituantes, nós temos de saber mediá-la através de princípios. E os princípios que, para Dworkin, são pilares de todo o sistema jurídico, não são apenas estruturas, espécie de sumário ou de súmula das características principais das normas. Em Dworkin, os princípios são valorações morais e essas valorações morais devem ser convocadas e sabidas convocar pelo interno para resolver o caso. E ao criar dessa forma uma capacidade de apelar a juízos morais que estão vestidos de princípios jurídicos, Dworkin chama-nos também a atenção para outra coisa. O jurista é também criativo e, apesar de aparentemente o seu trabalho ser árido, é verdade que partimos da lei, é verdade que não podemos ir para além da lei, mas ao sabermos reconstruir a história e ao sabermos chamar a nós aquilo que já foi dito, que já foi escrito sob determinada norma, nós estamos a ser capazes de criar uma valoração sobre aquilo que estamos a dizer e ao fazer uma crítica ao positivismo, Dworkin está a criticar aquela figura árida em que apenas o que está na lei conta e em que o sistema não é insuflado por valores de fora, nomeadamente juízos morais ou éticos. Portanto, Dworkin cria uma espécie de sistema aberto, um sistema continuamente objeto de interpretação, a ser criado, vindouro, e que não fica fechado sobre si mesmo. Portanto, é um sistema poroso, aberto, capaz de se mostrar ao mundo e de chamar a sociedade para resolver. E precisamente por isso, ao criar esta metáfora do romance em cadeia, Dworkin chama a atenção para alguns pontos fundamentais. Primeiro, o jurista não é apenas um técnico de leis, portanto, não está aqui a fazer um repetitório de tudo o que está na lei, limitando-se a citar artigos, números e alíneas. Ele é muito mais do que isso. O jurista é alguém que é capaz de olhar criticamente para a lei, perceber o que está dito e, acima de tudo, mostrar que, mesmo quando é necessário ir contra um romance que já está escrito, nós podemos ter novos desenvolvimentos para além de uma corrente tradicional, de uma corrente doutrinal ou de uma corrente jurisprudencial.
nós, enquanto juristas, se acharmos que é essa a solução correta e justa, podemos e devemos fazê-lo. A única coisa que ele não explica é o como. E o como é muito simples. Se o direito é um conceito interpretativo, como diria o próprio, toda a ciência jurídica é alavancada numa arte em particular, que é a argumentação. E, portanto, se nós quisermos, de repente, ao longo deste romance em cadeia, ir para além do texto, fazer um volte-face, fazer um revirement, ter uma nova atitude perante um determinado instituto jurídico, podemos fazê-lo. E para isso, temos apenas o modo de argumentação, que acresce saber convocar argumentos que sejam capazes de demonstrar que o romance anteriormente estava mal escrito, pelo menos não tão bem interpretado, e isso sim é um aspecto criativo, em que não nos detemos apenas a uma história pré-ordenada, mas somos capazes de adotá-la como nossa e reescrevê-la para mostrar pura e simplesmente, por exemplo, que as teses sobre determinado instituto estão erradas, ou que um determinado tribunal nos últimos 10, 15, 20 ou 40 anos tem vindo a decidir erradamente sobre o instituto. Portanto, é uma teoria capaz de mostrar o porquê do direito ser um processo contínuo e precisamente criativo, porque não devemos bastar-nos com é assim, sempre foi assim e continuará a ser assim. Apesar de estarmos a escrever um romance em cadeia, porque temos de ter em consideração tudo o que vem de trás, tudo aquilo que seremos capazes de deixar para que outros peguem na história e continuem a interpretar. Não é para fazer de forma acrítica, ou seja, sem olhar para a justiça, sem olhar, acima de tudo, sem sermos capazes de refletir sobre se aquela corrente ou aquela linha argumentativa está certa, porque se estiver errada, temos apenas de argumentar e mostrar assim que o direito é criativo, não fechado sobre si mesmo e, portanto, tal como um bom romance, é capaz de ter novos enredos que aparentemente o enredo inicial não tinha. E assim termino esta reflexão agradecendo a todos pela vossa paciência para me ouvir. Boa tarde.